As moedas sempre foram tratadas como simples objetos de troca, pedaços de metal que passaram de mão em mão durante séculos e que, à primeira vista, carregam apenas valores numéricos, nome de governantes e símbolos que parecem ornamentais. Mas quando observamos com mais profundidade, quando percebemos que cada marca, cada desgaste e cada imagem estampada em uma moeda antiga é, na verdade, um fragmento de uma história maior, percebemos que estamos diante de uma espécie de cápsula do tempo. Uma cápsula que não registra apenas economia, mas política, religião, poder, ciência, guerras, migrações humanas e até mesmo os medos e sonhos de civilizações que desapareceram faz muito tempo. Ao olhar para uma moeda antiga, não estamos olhando para metal. Estamos olhando diretamente para a mente de quem a criou. Imagine segurar entre os dedos uma moeda de quase 3.000 anos atrás. Antes de você, ela passou por mercados de rua barulhentos, por mãos calejadas de soldados, por comerciantes que viajavam quilômetros carregando especiarias, tecidos, animais, metais e histórias. Alguém um dia recebeu como pagamento por um barco, por um terreno, por um animal, por comida. Outra pessoa pode ter aguardado como sinal de status. Outra ainda pode tê-la perdido em uma estrada, onde ficou enterrada durante séculos, à espera de ser encontrada. E quando finalmente ressurge, ela revela um segredo sobre o momento exato em que foi cunhada, um segredo sobre a humanidade. A história das moedas começa muito antes da história escrita como conhecemos hoje. Antes de existirem notas, bancos, cartões ou transações digitais, o ser humano trocava objetos de valor direto: ouro, prata, sal, conchas, grãos, animais. Mas essas trocas eram instáveis, imprecisas, subjetivas. Cada negociação dependia da confiança entre as partes. Foi então que, por volta do século VII a.C., algo extraordinário aconteceu na Lídia, uma região localizada onde hoje é a Turquia. Um governante decidiu derreter ligas naturais de ouro e prata chamadas eletro e transformá-las em peças padronizadas, marcadas com um símbolo de autoridade. O mundo ganhava ali as primeiras moedas cunhadas oficialmente. E nelas estava o primeiro segredo revelado. As moedas nasceram como instrumentos de poder antes de qualquer outra coisa. A marca estampada naquelas primeiras moedas não representava apenas quem as produziu. Representava quem mandava. Representava quem garantia o valor. Representava quem controlava a economia local, as trocas, os tributos, a vida das pessoas. Desde o início, as moedas não foram apenas objetos econômicos, foram armas políticas. A Lídia talvez não imaginasse, mas estava inaugurando um modelo que se repetiria por milênios. Pegue qualquer moeda antiga de um império e você verá sempre a mesma dinâmica. O governante aparece em destaque, glorificado, idealizado. Não há moedas com reis velhos, cansados, frágeis. Não há moedas com imperadores indecisos ou fracassados. As moedas eram como anúncios políticos circulando de mão em mão. E, ao longo do tempo, essa propaganda silenciosa influenciou a forma como populações inteiras enxergavam seus líderes. Eles estavam literalmente nas mãos do povo diariamente. Um imperador romano como Augusto, por exemplo, usou moedas para reescrever sua própria história. Ele aparecia como um herói, um salvador, um homem quase divino. A verdade dos fatos não importava tanto quanto a imagem estampada no metal. E aqui surge outro segredo revelado pelas moedas antigas. Elas mostram não apenas quem governava, mas quem queria parecer que governava com legitimidade. Muitos usurpadores, generais e reis improvisados usavam a moeda como forma de tentar validar o próprio poder. Isso significa que a arqueologia monetária é capaz de revelar golpes de Estado, disputas internas e crises invisíveis que os textos oficiais da época tentaram esconder. Mas o mais fascinante é que as moedas não falam apenas de poder, falam de medo. Pegue, por exemplo, moedas romanas emitidas durante períodos de crise. Quando o império enfrentava catástrofes, guerras civis, invasões ou escassez de alimentos, surgiam moedas com símbolos de abundância, vitória, segurança, prosperidade. É como se o governo estivesse desesperadamente tentando convencer o povo de que tudo estava sob controle. Outras moedas mostravam imagens de divindades protetoras, tentando transmitir esperança num tempo de incerteza. A propaganda é uma técnica antiga, e as moedas foram um dos primeiros veículos dela. Além disso,
As moedas revelam algo essencial sobre a mentalidade econômica das civilizações. Por exemplo, existe uma regra que se repete na história. Quando o império começa a misturar metais mais baratos nas moedas, reduzindo sua pureza, é sinal de que está entrando em colapso. É um fenômeno chamado de desvalorização por debasement e aparece em praticamente todos os impérios da antiguidade. Quando Roma começou a perder território e riqueza, o denário, sua principal moeda, passou de prata pura a uma moeda quase sem prata nenhuma. Isso diz mais sobre a queda do império do que muitos livros. E não é só Roma. A Grécia, a China antiga, o Império Bizantino, reinos africanos, civilizações pré-colombianas, todas passaram por processos semelhantes. Quando o metal era adulterado, era como se o próprio Estado estivesse admitindo fraqueza. E quando o povo percebia, a confiança colapsava. Moedas antigas são, portanto, detectores silenciosos de crises econômicas que nem sempre foram registradas oficialmente. Mas também há histórias positivas. Algumas moedas revelam momentos de grande prosperidade, avanços culturais e até inovação científica. As moedas gregas, por exemplo, são obras de arte minúsculas. Seus gravadores dominavam técnicas de precisão impressionantes. Em uma única moeda, era possível retratar deuses, filósofos, animais, cenas mitológicas e até a anatomia humana com um nível de detalhe que desafia a compreensão. Essas moedas eram tão bonitas que eram usadas como propaganda cultural, fazendo o mundo enxergar os gregos como uma civilização sofisticada e superior. Já na China antiga, as moedas com formato de faca ou pá revelam sistemas econômicos completamente diferentes do Ocidente. Mostram redes complexas de comércio, cidades avançadas, influências filosóficas e mudanças dinásticas profundas. As moedas chinesas revelam uma história de continuidade e ruptura, de ciclos que duraram milênios, e cada dinastia deixava sua marca não apenas nos livros, mas no metal. E então chegamos a outra revelação surpreendente. As moedas mostram como o comércio conectou o mundo antes da globalização moderna. Imagine encontrar moedas romanas no Japão, ou moedas chinesas em portos africanos, ou moedas árabes no interior da Europa. Isso significa que, muito antes de existirem aviões ou internet, o mundo já era interconectado. Mercadores viajavam milhares de quilômetros em caravanas, navios, rotas marítimas perigosas. E cada moeda encontrada longe de seu local de origem é um testemunho de uma jornada humana que talvez tenha sido esquecida, mas que deixou seu rastro metálico. Outro segredo das moedas antigas está no que elas não mostram. Em certas épocas, reis e imperadores deliberadamente tiravam símbolos tradicionais e adicionavam outros, tentando apagar memórias ou impor novas ideologias. Quando isso acontece, as mudanças no metal dizem mais do que qualquer texto da época. Uma moeda que substitui um deus por outro pode indicar uma mudança religiosa profunda. Uma moeda que remove o rosto de um governante pode indicar traição, golpe, exílio. Uma moeda sem metais preciosos pode mostrar escassez. Uma moeda grande demais pode indicar tentativa desesperada de estimular a economia. Cada detalhe conta. E então chegamos ao ponto mais fascinante. Moedas antigas revelam como a humanidade enxerga valor. O que faz algo valer? O metal? A imagem? O poder político por trás? A confiança? A aceitação social? Todas essas respostas estão escondidas nas moedas. Quando as sociedades depositam seu valor no metal, elas revelam uma visão pragmática. Quando depositam no governante, mostram devoção. Quando depositam na circulação obrigatória, mostram autoritarismo. Quando depositam na confiança mútua, mostram maturidade econômica. As moedas são espelhos da alma coletiva. E há ainda um último segredo. As moedas revelam não apenas o passado, mas também o futuro. Porque, ao entender como civilizações antigas deram valor às suas moedas, percebemos padrões que continuam se repetindo hoje. Percebemos que o ser humano não mudou tanto. Continuamos confiando em símbolos, em promessas, em autoridades, em sistemas econômicos frágeis. Continuamos vivendo ciclos de ascensão, prosperidade, bolhas, quedas e reconstruções. Cada moeda antiga é um lembrete de que toda civilização, não importa quão poderosa seja, está sempre a um passo de repetir os erros do passado. No fim, as moedas não contam apenas a história da economia. Elas contam a história da humanidade.
Revelam nossos medos, nossos desejos, nossas ilusões, nossa ambição e nossa capacidade infinita de construir e destruir. Revelam como enxergamos riqueza, poder, ordem, caos. Revelam o que guardamos, o que valorizamos, o que tentamos esconder e o que tentamos tornar eterno. Cada moeda antiga é mais do que metal. É uma mensagem deixada por pessoas que viveram, sonharam e desapareceram, mas que ainda falam conosco através do tempo. E quando escutamos essas mensagens, entendemos não apenas quem eles foram, mas quem nós somos.